Bem-vindos ao quarto PlenaCast, seu guia informativo do mundo imobiliário. Eu, Luiz Otávio, CEO da Plena Incorporadora, e hoje estou aqui com o Sebastião, nosso gestor de engenharia na Plena. Fala pessoal, aqui é o Sebastião, gerente de engenharia da Plena. Estou animado aqui de participar com vocês. E um convidado super especial que é o Rogério Markevics. Acho que pronuncia desse jeito. Tá bem próximo. Tá próximo. Que eu tenho o prazer de contar com a assinatura dele em quase todos os nossos projetos. E muito bom, Rogério, ter você aqui conosco. E queria até falar um pouco sobre o Rogério. Ele que é arquiteto e urbanista há 38 anos, sócio da MKZ Arquitetura, conselheiro federal de arquitetura do CAL-BR, diretor da AERC, entre outros aqui, mas... É grande o currículo. É grande o currículo. Tá passando. Mas aí, outro bem. ponto que a gente vai querer falar mais sobre é sobre a questão do carro elétrico. Como você é presidente da Abrevei, é isso? Abrevei. Associação Brasileira de Proprietários de Veículos Elétricos Inovadores. É outro ponto também que a gente quer bater um papo sobre você. Vamos lá, vamos falar de carro elétrico também, além de arquitetura. É isso aí. Nosso tema hoje, então, vai ser tecnologia e inovação na arquitetura e na mobilidade, que é um assunto familiar aí para você, né, Rogério? E, Rogério, queria convidar você a falar um pouquinho de sua trajetória profissional como arquiteto, os desafios até aqui e como foi aceitar esse convite dessa empreitada para vir desenvolver projetos em Formosa com a gente. Bacana. Primeiramente, muito obrigado, é um prazer enorme estar aqui, dividir um pouquinho de informação e aprender com vocês também aqui, é sempre bom bate-papo, né? E vamos falar basicamente da minha formação, né? Tenho 38 anos de formado, sou arquiteto urbanista, formei em Belo Horizonte e desde então eu me dedico ao mercado imobiliário. É um segmento dentro da arquitetura que eu adoro e desde o começo eu sempre fui focado para fazer empreendimentos para o mercado imobiliário. Até brincam muito que eu sou um arquiteto meio falsificado, né? Porque eu nunca fiz uma casa na vida, nunca fiz uma residência na vida. A minha vida inteira eu só fiz prédios, graças a Deus, muitos prédios, e é o que eu mais gosto mesmo, né? De fazer essa interferência na cidade, no dia a dia das pessoas, imaginar a quantidade de pessoas que moram, né, nessas edificações que a gente faz, é muito bacana isso, é gratificante. Então, assim, a minha vida profissional foi sempre dedicada ao mercado imobiliário, é uma arquitetura específica e é uma arquitetura que a gente tenta fazer de uma maneira muito respeitosa, né? No caso do que a gente faz muito em Brasília, que é a cidade tombada. Então, com respeito ao tombamento, respeito à cidade. E isso em toda a cidade que a gente atua. E agora, em Formosa, muito feliz de já ter alguns empreendimentos prontos aqui junto com a Plena. Estamos fazendo mais outros, mas é segredo, ninguém pode saber, né? Mas é interessante a gente entender a localização, respeitar os costumes, respeitar a cidade e fazer a edificação da melhor maneira possível, como lar, no caso que são prédios residenciais, mas respeitando o entorno, a cidade, as ruas, as praças, tudo que está em volta, né? Respeitando a população. Então isso é muito legal e de cara agradecendo, né, que foi um desafio bacana, conhecer Formosa e projetar para Formosa. Não, bom demais, Rogério. É sempre muito bom contar com a assinatura dessa nos nossos projetos, né? O Sebastião... é um marketing, né, que a gente gosta de fazer, né? Um marketing. Ixi, e além do marketing, a questão funcional de um bom projeto também, né, com toda certeza. Uma coisa, Rogério, que eu queria pautar, até te fazer uma pergunta, assim, que é uma coisa que nossos clientes sempre chegam. Eles vêm pra gente e falam: Sebastião, certeza que tem essa quantidade de metro quadrado? Porque parece que tem muito mais, parece que é muito bem desenvolvido o projeto, né? E eu queria saber com você como que é essa parte da concepção para fazer um ambiente
com uma limitação, é claro, de uma metragem quadrada que a gente tem, mas que consiga adequar tão bem às necessidades dos que ali vão morar, né? Perfeito, isso aí é bem arquitetura para mercado imobiliário. Você foi em cheio aí nos nossos desafios, né? E um deles é realmente fazer a melhor planta, otimizando ao máximo o metro quadrado ali, que a gente sabe o quanto que é dispendioso, quanto custa uma incorporação. Então a gente mexe com valores muito altos. Então a responsabilidade do arquiteto é muito grande aí. Então, desde o momento da compra do lote, que você procure a gente dá essa assessoria de conhecer a legislação local, saber o que pode ser construído, quantos metros quadrados pode ser construído, desde essa assessoria até fazer a melhor planta possível, otimizando ao máximo o potencial do terreno e pensando nisso tudo no consumidor final, que é o morador. Então a gente tem que pensar, né, até eu brinco que o arquiteto tem vários clientes, né? A gente tem o cliente incorporador, que eu tenho que cuidar do bolso do incorporador. O empreendimento tem que dar dinheiro, tem que ser rentável, né? Eu tenho o meu cliente que é o gestor da obra, o engenheiro. O projeto de arquitetura tem que ser tecnicamente correto, tem que ser viável tecnicamente. Eu tenho o cliente, o corretor de imóvel, a imobiliária, que eu tenho que fazer o melhor produto para ser fácil para ele vender, para ser fácil entendimento para o público em geral, né? E fazer imagem bonita, o que for, funcional. E tem o cliente final, que queira ou não é mais importante, né? Quem vai morar, vai usufruir. Então, a gente trabalha com isso tudo. E o desafio é muito grande, que de cidade em cidade muda muito a legislação, costumes. Então, assim, do mesmo jeito que eu estou fazendo um prédio residencial aqui em Formosa, a gente faz um prédio comercial em Goiânia, faz um conjunto com vários prédios em Manaus, né, um grande empreendimento em Belo Horizonte. Então, assim, a gente consegue ter uma abrangência até nacional, em alguns casos, mas com o cuidado local, né? O cuidado, porque a arquitetura para mercado imobiliário, eu acho que é o mais regrado possível em matéria de legislação. A gente é muito correto nisso. A gente se cerca muito de legislação, de normas de construção e normas técnicas para se fazer uma planta boa. Então, assim, a parte legal é muito apertada nisso, mas ao mesmo tempo é muito gratificante também pegar essa dificuldade toda, fazer um belo empreendimento, uma fachada bacana, um prédio gostoso que as pessoas gostam de morar. Tipo ali agora, a gente foi em um prédio da Plena que está pronto, deu para ver um morador andando embaixo no prédio. Cara, isso é muito bacana, é muito gratificante. Sim. Ver as pessoas usufruindo de uma obra que a gente foi anos atrás ali, era mato, não tinha nada. E agora tem uma família morando ali, várias famílias morando. Isso é muito bacana, cara. Não tem preço como realização, né? Não, isso é bom demais mesmo. Até foi um ponto que eu aprendi muito com vocês lá na MKZ, que é essa questão do equilíbrio e de conseguir visualizar seu cliente usando aquele apartamento, usando aquela área comum, que isso cai naquela história, né, que no papel cabe qualquer coisa e na hora de executar a história é outra. Então a gente percebe assim esse equilíbrio entre todos os fatores. Isso acaba que coloca vocês de certa forma um passo à frente no mercado imobiliário. E falando sobre estar um passo à frente do mercado imobiliário, faz com que vocês usem muito de tecnologias e novidades. Hoje até a gente está vindo com os nossos projetos em BIM, né? Vocês foram os pioneiros em BIM aí na arquitetura aqui em Brasília. E eu queria falar mais sobre esse modelo de projeto, né? Essa ferramenta nova que é o BIM. Ah, perfeito. Quando a gente fala em tecnologia, muitas pessoas imaginam só a obra pronta, né? Assim, o que tem na obra. Mas realmente começa antes, né? Hoje em dia a gente tem várias ferramentas que podem facilitar ou melhorar ou qualificar mais a própria arquitetura. Então a gente está falando de, como você mesmo falou, o BIM. É uma ferramenta muito boa que a gente substituiu o AutoCAD, né, que era a nossa prancheta eletrônica, né, onde a gente fazia os desenhos. Hoje em dia a gente usa uma plataforma que é muito mais colaborativa entre
calculista, instalador, arquitetura online. Então, tudo que é feito ao mesmo tempo. É muito interessante por cercar ao máximo a qualidade do empreendimento, como minimizar erro. Então, a principal característica dessas tecnologias que a gente busca pensando na obra é diminuir erro, diminuir custo e melhorar a qualidade do que a gente entrega. Então, eu acho que a gente inicia com tecnologia, que é usando essas ferramentas virtuais que nós temos, até de imagens mesmo, de 3D, de várias outras ferramentas que a gente tem também para facilitar o entendimento do consumidor em relação à obra que ele está adquirindo, é importante, para a gente qualificando a execução da obra e também na obra pronta, porque isso tudo não faz sentido hoje em dia, quanto mais a gente passando por esses momentos difíceis, né, de extremos climáticos, tudo, a gente para um pouquinho para pensar um pouco que tipo de obra que a gente está construindo, quais as cidades que nós estamos construindo, o que a gente está fazendo. Então, é muito interessante saber que as obras que a gente está projetando, a gente está preocupado sim com a sustentabilidade, com a eficiência energética, com o funcionamento para ser o mais correto em relação ao entorno, à sociedade. Então, assim, não é só da boca para fora para ser mais um marketing de venda, né? Não, a gente preocupa desde o início de fazer uma obra eficiente em todos esses sentidos. Então, a tecnologia entra nisso daí, fazer uma obra eficiente. Então, qualquer ponto de redução de consumo de energia que a gente consegue aplicar, uma janela bem colocado para uma ventilação melhor, uma insolação melhor, que economize até no ar-condicionado. Então, e são itens pequenos que vão agregando na obra uma qualidade tal que, com tecnologia, a gente consegue oferecer uma obra muito melhor. E parar para pensar no que está acontecendo no mundo, que é viável esse tipo de coisa, e é viável o investimento, que como a Plena está fazendo, preocupada com isso também, no que vai ser entregue. Né? Quer dizer, aumenta até um pouco o custo da obra, tudo, mas a qualidade, o benefício é muito maior. Né? Diminuir o imprevisto, diminuir o pós-obra, também diminuir assim um problema futuro. Então é sempre uma preocupação nossa que as coisas já comecem certo para não ter como dar errado. Né? O planejamento correto desde o início, essas ferramentas possibilitam isso, né? Então é muito interessante. Isso é um cuidado e um ponto que a gente preza muito. Não, sim, eu queria até comentar, uma das partes que eu mais gosto quando a gente está ali idealizando projetos na Plena são os nossos debates, né? Uhum. Graças à tecnologia a gente consegue reunir com os nossos projetistas, sejam de arquitetura, os de estrutura e projetos complementares, e a gente consegue ter essa análise conjunta, né? Como que a gente consegue otimizar isso? Como que a gente consegue reverter essa situação? E a gente consegue ir para a obra mais assertivo, né? Quando a gente fala, tá lá no campo de batalha, tá lá trabalhando todo dia, você ter projetos mais assertivos te garantem um resultado, uma entrega mais assertiva. E a melhoria contínua está nisso, né? A gente conseguir trabalhar nisso, a tecnologia ajuda a ter nisso. A gente pensa em tecnologia só, daqui a pouco a gente vai chegar, né? No carro elétrico e tal. Mas esse assunto não vem esse assunto não. Mas quando a gente fala de tecnologia, a gente fala do projeto, a gente fala do insumo que a gente utiliza, como que a gente vai pensar, eu vou mudar essa tecnologia, será que isso não? Eu deixar de aplicar ou não algum meio, o negócio falou, eu vou colocar uma janela maior, um custo é maior para a construtora, realmente. A gente investe ali, mas para o cliente é melhor ter melhor iluminação, ele consegue economizar na conta de luz, consegue economizar em outros aspectos que melhora a qualidade de vida dos clientes, né? Então, essa provocação a gente tem que fazer o tempo inteiro. Lógico, olhando o custo, olhando viabilidade econômica dessas sugestões, mas é importante, no mínimo, colocar em discussão. Sim. E isso que a gente está evoluindo a quatro mãos, né? A gente coloca, vocês colocam, a gente vai vendo a melhor solução para a obra, né? Eu acho que isso que é o mais importante. E sendo a melhor solução para a obra, a gente está pensando no morador final. Sim. Porque sempre o foco é o morador final, sem dúvida. Rogério, agora voltando para a tecnologia, já que o Sebastião falou, a gente quer saber um pouco mais dessa questão do carro elétrico. Sabia que vocês iam me pegar nisso. Temos mais umas 4, 5 horas aqui, né? Vamos lá. Hoje, já está cada dia mais comum, né, nas famílias brasileiras contar com um carro elétrico, algum integrante da família ter um carro elétrico.
E essa realidade está mudando um pouco o conceito dos projetos já de prédios e condomínios residenciais, nessa questão assim de ter uma previsão para o carro elétrico, dessa integração dos sistemas, né? E eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre essa chegada do carro elétrico no mercado de mobilidade no Brasil e sobre como os condomínios estão se adaptando a essa mudança, né, do costume, do padrão de consumo do brasileiro. Desculpa. Não, vamos lá. Até fiz isso para que eu vou falar muito aqui agora. Brincadeira, não vou perturbar vocês, não. Mas o interessante é que comprei meu carro elétrico em 2015. Né, numa época que me chamaram de maluco aí, que ninguém nem falava. A gente comprava sem saber o que estava acontecendo, sem saber o que estava comprando e venderam o carro para a gente sem saber o que estava sendo vendido também. Então, em 2015, tinha um modelo no Brasil à venda apenas. Eu arrisquei, comprei e me apaixonei mesmo. Qual era o modelo no momento? É um BMW i3. Era o único para venda final para o consumidor. E por não entender nada, eu moro em prédio, o prédio não tinha infraestrutura, então são dois assuntos, os prédios novos e os prédios antigos, que a gente vai ter que comparar as duas coisas. E nessa época, por até falta de entendimento, eu fiquei um mês tomando café da manhã no Pão de Açúcar, fazendo até propaganda, que era o único carregador público que tinha em Brasília. Tinha um carregador que ficava no Pão de Açúcar. Eu ia de manhã cedinho, quando abriu o Pão de Açúcar, deixava abastecendo e tomava café da manhã. Porque era ansiedade pura, eu não sabia como que funcionava. Hoje em dia eu sei que não precisa nada disso. Eu carrego meu carro uma vez por semana à noite, resolve, mas eu tenho onde carregar. Então, assim, a gente vai aprendendo. Então, hoje o Brasil, carro 100% elétrico, a gente já está beirando 40 mil veículos elétricos. Então, de 2015, que nós éramos 140 proprietários de BMW i3, agora nós somos 40 mil. Então, assim, já deu um salto muito grande. E o que eu fico feliz é que nesse último ano, principalmente com a entrada de novas montadoras, novas marcas, a coisa se democratizou. Os preços caíram, abaixaram, e o pessoal começou a fazer conta e ver que é viável o carro elétrico. Não só pela sustentabilidade, foram os primeiros a comprar carro elétrico. Estava mais pensando em tecnologia, em sustentabilidade. Isso evoluiu hoje em dia, eu fico feliz com isso, que é para quem faz conta de economia, o carro elétrico é muito mais econômico. E entrou um novo público agora na nossa associação, que eu acho ótimo, é aquele que 100% gosta de carro. Que o prazer de dirigir um carro elétrico também é um prazer muito grande. Então, nós temos esse leque, né? O cara que gostava de sustentabilidade, gostava de tecnologia, gosta de economia e gosta de carro. De automobilismo. De automobilismo mesmo. Então, já tem um prazer enorme de dirigir um carro que é potente, com Torque aceleração, imediato, né? torque imediato, sensacional. Então, assim, a gente pegou. Eu acho que eu me encaixo em todos os casos aqui, tá? Sempre foi. Nunca fui só de um. Mas o principal que está entrando agora é o que faz com a conta. Isso eu acho legal. Muito motorista de aplicativo, nós temos vários associados, que na ponta do lápis é viável. Então, pensando nesse consumidor agora que faz conta, né, que eu acho perfeito, todo mundo faz conta, mas esse mais ainda, que são os carros de entrada, só um cálculo rápido, comparado, que sempre fala assim, poxa, mas quanto custa para um carro elétrico rodar, né? Olha, um carro que faz 10 km litro, só para comparar o preço da gasolina a 5,50, quer dizer, a gente está falando de 55 centavos o quilômetro rodado. O meu carro elétrico, ele custa 11 centavos o quilômetro rodado, eu pagando energia na minha casa. E o da minha filha, que ela tem um mais simplesinho, custa 8 centavos o quilômetro rodado. Então, assim, ele é muito mais econômico. Ele não dá manutenção, ele não tem óleo, não tem correia, não tem vela, não tem manutenção. Nesses anos todos que eu tenho carro elétrico, né, desde 2015, a única coisa que eu tive de manutenção com o carro foi trocar filtro de ar-condicionado. Nunca fiz mais nada no carro. Né? Então, assim, ele é muito econômico e muito interessante. E, então, a demanda está crescendo bastante, fico feliz, apesar
de não termos muitos incentivos do governo federal, nós temos alguns específicos de governos estaduais, tipo isenção de PVA, isenção de rodízio na cidade de São Paulo. Tem algumas coisas boas, isoladas, mas nós não temos uma política pública de mobilidade. O Brasil é o único país do G20 que não tem uma política pública de mobilidade elétrica, uma pena. Mas agora estão vindo alguns, o Mover, alguns programas do governo federal que eu acho que vem pelo menos um olhar mais atento para isso. E o que isso interfere no nosso dia a dia nas incorporações? A gente tem as edificações antigas, que as pessoas estão comprando carro elétrico e querem estacionar e querem recarregar em casa. E tem as edificações novas, né? A gente fez um lançamento até recente, bem recente, hoje de manhã. um prédio com 36 apartamentos, a gente tem 36 pontos já determinado para cada vaga de garagem, né? Pelo padrão que é esse prédio, tudo determinando 7,4 kW para cada vaga, está dimensionado para isso o empreendimento. Então, o cuidado, primeiro, dimensionar corretamente. Então, para as novas obras que a gente está fazendo, a gente tem que dimensionar que vai ter essa carga a mais ali. Então, quando se pedir a demanda para a concessionária de energia, ter essa conta ali. Para os prédios existentes, aí sim, tem que ter um cuidado muito maior, que é o cuidado de fazer a conta dessa demanda, não privilegiar só um apartamento ou dois que quer colocar, mas pensar no condomínio como um todo, que mais gente pode querer colocar um ponto de recarga, então tem que fazer esse dimensionamento, e se for o caso até cortar um pouco, né? Assim, olha, eu não consigo 7 kW, mas eu consigo 3 kW, já dosar isso, ou melhor ainda, se conseguir colocar um sistema inteligente que ele vai balanceando os carregadores, sensacional também. Mas uma tomadinha, não precisa de carregador, precisa de nada. Uma tomadinha 3 pinos de 20 amperes, 16 amperes já resolve a nossa vida do carro elétrico. Então, o principal é a instalação num prédio existente vai ter que ser feita por um técnico especializado com a RT ou RRT registrado no conselho, para ter um responsável técnico, tem que se fazer um projeto, apresentar para o condomínio e a instalação tem que ser acompanhada por um técnico. Isso é o mais importante, porque o risco é grande da gente ter, né, um equipamento elétrico sem o devido cuidado. Então a gente recomenda isso. Tendo essa recomendação, muito tranquilo, dá para evoluir nos prédios existentes e nos prédios novos a gente conseguir dimensionar ou por apartamento ou pelo empreendimento, ter um ponto de recarga no empreendimento, basta hoje em dia, não precisa mais do que isso. São coisas que a gente tem que ir evoluindo. Não que precisa ser feito agora, imediato, mas já tem que evoluir. Já tem que ir pensando que, quem sabe, o próximo empreendimento, os outros, a gente vai ter que pensar nisso. Sim. Eu acho interessante demais a gente conversar sobre isso. Eu sou um entusiasta também de carro elétrico. Já fui negacionista, tem que assumir. Mas aí me converti, né, ao bom caminho. E eu acho interessante falar sobre isso, né? A Plena, que está em ampla expansão de mercado, é legal a gente imaginar que essa demanda existe, de pessoas que querem adquirir carros elétricos, e é uma realidade, pessoas que vão comprar um novo apartamento, um local para chamar de casa, de lá, saber que ele pode se dar ao luxo de ter um carro elétrico. Em alguns lugares, muitas pessoas são receiosas por terem medo de comprar, não dar conta de colocar no condomínio, o sistema é mais antigo. Mas essa preocupação é importante. Sim. Quem tem um carro elétrico, ele tem que saber que objetivo 1, recarregar em casa, né? Assim, no apartamento dele, onde for. Isso aí é plano B, tentar algum outro local, pontos. Mas é isso aí. Mas não necessariamente precisa ter um ponto de recarga por apartamento, né? De repente, se o condomínio disponibilizar um ponto, é mais que o suficiente nesse momento inicial, né? E aí que parte a tecnologia que a gente estava falando, né? Parte para um âmbito mais global, acho que o pessoal aí consegue entender melhor, mas a tecnologia de pensar no projeto, isso dali, vamos colocar um ponto. Acho que a Plena tem trabalhado nisso ultimamente. É importante, a gente tá animado. A gente está com uma equipe de arquitetura que também pensa a mesma coisa que a gente, mas nos nossos empreendimentos a gente está tentando dimensionar para colocar alguns pontos para atender os moradores. Eu acho que é uma sacada de mercado, é o futuro, a gente consegue ver, né? Não que seja de imediato, como você falou, a demanda ainda não é tão alta, mas de 2015 para cá
aumentou 40 mil para 40 mil, então a gente tem visto que tem crescido e a Plena pensa no futuro. Eu acho uma coisa interessante. Só assim, quando fala em 40 mil já dá impressionada, mas a gente está falando de uma frota atual de veículos leves de 60 milhões. Sim. Então a gente não chegou nem 0,1% ainda não. Então assim, ainda realmente o caminho é longo. Eu estava até pesquisando aqui para ver qual a previsão dos carros elétricos superarem as vendas dos carros a combustão. Venda, né? Venda. Tá? Uhum. Mas eu não consegui encontrar. Demora muito. Superar ainda vai uns bons 10 anos aí, sem dúvida nenhuma. Aqui no Brasil, talvez até mais. Mas a frota ser majoritariamente, aí a gente está falando de coisa de 50 anos, é muito mais. A gente está falando de uma frota atual de 60 milhões. Sim. Então, assim, muita coisa, é muito longe, mas tem que começar. Na Noruega mesmo, eu tive recentemente lá, 92% das vendas são de carro 100% elétrico na Noruega hoje em dia. E tem um percentual pequeno que eles ainda vendem ali, porque é um país muito inóspito em algumas áreas. 2/3 do país está no círculo polar. Então, assim, precisa de uns 4x4 mais parrudo, algumas coisas assim. Então, assim, tem que ter uma diversidade maior. Mas mesmo com essa dificuldade, 92% dos veículos vendidos lá são elétricos. É muito bacana. Muito bacana. Rogério, de todos esses projetos que você já fez aí, Brasil afora, qual projeto assim, foi o maior desafio da sua carreira e da MKZ? Olha, desafio, eu acho que tem vários, né? Cada um com a sua particularidade, mas teve um que teve até um prazer diferenciado, né? Que foi uma intervenção em Goiânia, que é até o prédio Orion, vou dar um nome aqui aos bois, né? É o Orion, que é um complexo comercial, né? É um terreno difícil, que é um terreno pequeno até pelo tamanho da obra, mas ele está bem articulado porque ele tem várias atividades em um prédio só. É um prédio comercial que tem um hospital, que é a única unidade do Einstein fora de São Paulo. Então nós temos um hospital Einstein, temos um shopping center, temos um hotel, temos centro de convenções, temos centro clínico com várias salas médicas e temos um centro empresarial também. Então, no único prédio a gente tem uma diversidade muito grande, então foi um desafio muito grande. E ainda pela altura dele, que incrível que pareça, tem até alguns restaurantes no último andar. É um rooftop famoso na cidade, mas ele ainda é o prédio mais alto do Brasil, o prédio comercial mais alto do Brasil. Tem Ali foi um marco, né, em Goiânia. Cara, foi. Aquele prédio, a bandeirona do Brasil, é o meu ponto de referência para andar lá no Marista. Eu vou olhando para ele e vou guiando. Legal. Acho a bandeira dele, eu vou andando. Porque são 195 metros de altura, né? Foi um desafio bacana. Não, imagina o desafio e a alegria, né, Rogério? Assim, uma alegria que eu compartilho, acredito que você compartilhe comigo, é a alegria de ver mudar a fachada da cidade, sabe? Você olhar, ver a cidade, assim. Eu gosto disso de ter um marco na cidade. Você está influenciando, né, o dia a dia, as pessoas, mas ser uma referência na cidade é muito legal. A arquitetura, ela tem que ter o cuidado dela ser bem feita, tem que ter o cuidado de respeitar o que está em volta, como eu já falei, mas ela tem o desafio de não ser mais um na paisagem. Então ele tem que marcar. Eu acho que o Orion a gente conseguiu isso. Não, vocês marcaram, vocês construíram um cartão postal de fora dele e de dentro dele também, que lá em cima acaba que a vista panorâmica da cidade de Goiânia, ali você enxerga Goiânia inteira. O pôr do sol, o final da tarde ali é muito maravilhoso legal. Lá no Grá. E além de por baixo também, o prédio mais bonito de Goiânia, assim, longe do segundo. Que bom. Então eu saio aqui hoje até com um belo elogio. Não, mas também vou puxar a saca aqui para Formosa. Tem os prédios mais bonitos de Formosa também. A ideia também é marcar aqui. Nós estamos fazendo muita coisa bacana aqui em Formosa e vamos continuar fazendo junto nessa parceria, não tenho dúvida, não. Muito feliz de contar com você aqui com a gente, falar um pouco sobre o carro elétrico, sobre a arquitetura, né? Sobre esse desafio de você ter abraçado esse projeto junto com a gente aqui em Formosa,
Sou muito feliz por ter você assinando nossos projetos, muito grato por tudo. Agradecer ao Sebastião também. Obrigado. E se você gostou desse podcast, não deixe de seguir e compartilhar. Então é isso, espero vocês no próximo PlenaCast.